A Secretaria de Aviação Civil compete: inciso 1, formular, coordenar e supervisionar as políticas para o desenvolvimento do setor de aviação civil e das infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil, em articulação, no que couber, com o Ministério da Defesa. Inciso 2, elaborar estudos e projeções relativos aos assuntos de aviação civil e de infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil e sobre a logística do transporte aéreo e do transporte intermodal e multimodal ao longo de eixos e fluxos de produção em articulação com os demais órgãos governamentais competentes, com atenção às exigências de mobilidade urbana e acessibilidade. Inciso 3. Formular e implementar o planejamento estratégico do setor, definindo prioridades dos programas de investimentos. Inciso 4. Elaborar e aprovar os planos de outorgas para exploração da infraestrutura aeroportuária, ouvida a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Inciso 5. Propor ao Presidente da República a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa dos bens necessários à construção, manutenção e expansão da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. Inciso 6. Administrar recursos e programas de desenvolvimento da infraestrutura de aviação civil. Inciso 7. Coordenar os órgãos e entidades do sistema de aviação civil, em articulação com o Ministério da Defesa no que couber. Inciso 8. Transferir para os Estados, Distrito Federal e municípios a implantação, administração, operação, manutenção e exploração de aeródromos públicos direta ou indiretamente. Parágrafo único. A Secretaria de Aviação Civil tem como estrutura básica o Gabinete, a Secretaria Executiva e até 3 secretarias. Artigo 25. Parágrafo único. São ministros de Estado: 1. Os titulares dos ministérios. 2. Os titulares das secretarias da Presidência da República. 3. O Advogado-Geral da União. 4. O chefe da Casa Civil da Presidência da República. 5. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Inciso 6. O chefe da Controladoria Geral da União. Inciso 7. O presidente do Banco Central do Brasil. Artigo 27. Inciso 7. Ministério da Defesa. A linha Y. Infraestrutura aeroespacial e aeronáutica. A linha Z. Operacionalização do Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM. Inciso 14. A linha M. Articulação, coordenação, supervisão, integração e proposição das ações do Governo e do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas nos aspectos relacionados com atividades de prevenção, repressão ao tráfico ilícito e à produção não autorizada de drogas, bem como aquelas relacionadas com o tratamento, a recuperação e a reinserção social de usuários e dependentes e ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas. A linha N, Política Nacional de Arquivos. A linha O, Assistência ao Presidente da República em matérias não afetas a outro ministério. Artigo 29, inciso 6. Do Ministério da Cultura. O Conselho Superior do Cinema, o Conselho Nacional de Política Cultural, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e até 6 secretarias. Inciso 7. Do Ministério da Defesa, o Conselho Militar de Defesa, o Comando da Marinha, o Comando do Exército, o Comando da Aeronáutica, o Estado-Maior, Conjunto das Forças Armadas, a Escola Superior de Guerra, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, CENSIPAM, Hospital das Forças Armadas, a representação brasileira na Junta Interamericana de Defesa, até 3 secretarias e um órgão de controle interno. Inciso 14.
do Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Conselho Nacional de Segurança Pública, o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e de Delitos contra a Propriedade Intelectual, o Conselho Nacional de Arquivos, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o Departamento de Polícia Federal, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o Departamento de Polícia Ferroviária Federal, a Defensoria Pública da União, o Arquivo Nacional e até 6 secretarias. Parágrafo 8. Os profissionais da segurança pública ferroviária, oriundos do Grupo Rede Ferroviária Federal, da Companhia Brasileira de Trens Urbanos e da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre, que estavam em exercício em 11 de dezembro de 1990, passam a integrar o Departamento de Polícia Ferroviária Federal do Ministério da Justiça. Artigo 49. São transferidas as competências referentes à aviação civil do Ministério da Defesa para a Secretaria de Aviação Civil. Artigo 50. O acervo patrimonial dos órgãos transferidos, incorporados ou desmembrados por esta lei será transferido para os ministérios, órgãos e entidades que tiverem absorvido as correspondentes competências. Parágrafo único. O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata este artigo será transferido para os ministérios e órgãos que tiverem absorvido as correspondentes competências. Artigo 51. O Ministério da Defesa e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão adotarão até 1º de junho de 2011 as providências necessárias para a efetivação das transferências de que trata esta lei, inclusive quanto à movimentação das dotações orçamentárias destinadas aos órgãos transferidos. Parágrafo único. No prazo de que trata o caput, o Ministério da Defesa prestará o apoio administrativo e jurídico necessário para garantir a continuidade das atividades da Secretaria de Aviação Civil. Artigo 52. Os servidores e militares requisitados pela Presidência da República em exercício em 31 de dezembro de 2010 no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, no Arquivo Nacional e na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas poderão permanecer à disposição, respectivamente, do Ministério da Defesa e do Ministério da Justiça, para exercício naquelas unidades, bem como ser novamente requisitados, caso tenham retornado aos órgãos ou entidades de origem antes de 18 de março de 2011. Parágrafo 1º. Os servidores e militares de que trata o caput poderão ser designados para o exercício de gratificações de representação da Presidência da República ou de gratificação de exercício em cargo de confiança nos órgãos da Presidência da República devida aos militares enquanto permanecerem nos órgãos para os quais foram requisitados. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.007 aos servidores referidos neste artigo.